No silêncio da noite, Pedro sentou-se à beira da cama, olhando para o teto com os olhos pesados de cansaço. O mundo lá fora continuava a girar, indiferente às suas lutas internas, mas dentro dele havia uma tempestade que parecia não ter fim. O trabalho, as responsabilidades, os sonhos adiados e as dúvidas constantes sobre seu propósito faziam-no sentir-se cada vez mais perdido. Ele sentia como se estivesse andando em círculos, repetindo os mesmos erros, carregando os mesmos medos, sem encontrar uma saída. Durante anos, Pedro havia tentado encontrar sentido em livros de autoajuda, conselhos de amigos e técnicas de motivação, mas tudo parecia temporário. Cada passo parecia levá-lo a outro ciclo de frustração. E naquele instante ele percebeu algo: não era o mundo que precisava mudar, mas ele mesmo. A verdadeira transformação não viria de fora, mas de dentro de si. Com um suspiro profundo, Pedro fechou os olhos e respirou. Pela primeira vez, decidiu parar de buscar respostas imediatas e ouvir o próprio coração. Ele sentiu um vazio profundo, mas não como desespero, sim como uma oportunidade. Um espaço onde ele poderia encontrar coragem, força e clareza. E foi nesse vazio que ele sentiu algo novo, uma sutil presença, quase imperceptível, mas poderosa o suficiente para mudar sua perspectiva. Pedro começou a lembrar-se de momentos em que havia sentido pequenas inspirações, sinais sutis que ignorou. Um conselho de um amigo que passou despercebido, um versículo que saltou da página da Bíblia em um momento de dúvida, uma sensação de paz inesperada que durou apenas alguns segundos. Ele percebeu que, muitas vezes, Deus havia se comunicado com ele, mas ele não estava pronto para ouvir. Agora, com o coração aberto, algo dentro dele começou a despertar. Nos dias seguintes, Pedro decidiu mudar sua rotina. Ele começou a dedicar momentos do dia para o silêncio, para a meditação e reflexão. Não eram apenas minutos perdidos, eram espaços sagrados onde ele podia sentir sua própria vida, confrontar seus medos e ouvir sua própria voz interior. Lentamente, ele começou a notar mudanças sutis, pensamentos mais claros, decisões mais conscientes e, acima de tudo, uma sensação de paz que nunca havia experimentado. Um dia, enquanto caminhava sozinho em um parque, Pedro parou diante de uma árvore antiga e majestosa. Ele sentiu-se pequeno diante da grandeza da vida e percebeu que suas preocupações, embora importantes para ele, eram apenas uma parte de um quadro muito maior. Um sentimento de humildade o invadiu, misturado a uma estranha confiança. Ele não precisava controlar tudo, precisava apenas confiar e agir com coragem. As pequenas vitórias começaram a surgir. Ele conseguiu resolver um problema antigo no trabalho com sabedoria, não com pressa. Ele reconectou-se com pessoas que amava, não por obrigação, mas por desejo genuíno de cuidar e estar presente. Ele aprendeu a ouvir antes de falar, a refletir antes de agir e a sentir antes de julgar. Cada ação passou a ter intenção, cada palavra ganhou peso, cada momento tornou-se oportunidade de crescimento. Pedro percebeu, então, que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldade, mas da capacidade de enfrentar desafios com fé e determinação. Ele começou a escrever suas experiências em um diário, registrando pensamentos, emoções e descobertas diárias. Cada página era um testemunho de sua jornada interna, um mapa de transformação que mostrava o caminho que ele percorreu e o potencial que ainda existia. Em uma noite silenciosa, sentado à luz fraca de uma vela, Pedro compreendeu a essência de sua busca. Não era sobre ter tudo resolvido ou alcançar o sucesso imediato, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia. Cada dificuldade, cada derrota, cada medo enfrentado não era um obstáculo, mas uma oportunidade para crescer,
aprender e se aproximar de algo maior. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu gratidão profunda, não apenas pelas conquistas, mas pelos desafios que moldaram sua coragem, pelos momentos de dor que despertaram sua empatia, pelas noites de silêncio que ensinaram a ouvir e compreender. Pedro entendeu que a verdadeira transformação começa quando paramos de fugir de nós mesmos e enfrentamos nossa própria verdade com coragem e amor. Naquele instante, Pedro fez uma promessa silenciosa: não mais viver de forma automática, mas estar presente em cada momento, ouvindo, aprendendo e crescendo. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez sentiu confiança genuína, a certeza de que, passo a passo, conseguiria se tornar a pessoa que sempre desejou ser, vivendo de forma plena, consciente e conectada à vida e à força que o sustentava. Nos dias que se seguiram, Pedro sentiu sua vida mudando de maneira sutil, mas constante. Cada decisão, antes carregada de medo e ansiedade, começou a ser tomada com clareza e confiança. Ele já não reagia às situações com impulsividade, aprendeu a respirar, refletir e buscar soluções com paciência. A presença que sentira naquele parque, naquele instante de humildade diante da árvore, parecia acompanhá-lo a cada passo, guiando suas escolhas de forma silenciosa, mas poderosa. Ele percebeu que não precisava esperar por milagres espetaculares para sentir que a vida tinha propósito. Cada ação consciente, cada gesto de bondade, cada momento de atenção plena era, na verdade, uma manifestação do poder que crescia dentro dele. Pedro começou a entender que a verdadeira mudança não depende de circunstâncias externas, mas do estado do próprio coração. O relacionamento com sua família também começou a se transformar. Antes ele estava distante, distraído, muitas vezes ausente emocionalmente. Agora Pedro passou a ouvir mais, a compreender melhor os sentimentos dos outros e a valorizar pequenos momentos de conexão. Ele sentia alegria genuína ao compartilhar experiências simples, como uma refeição, uma conversa ou um passeio, descobrindo que a vida cotidiana estava cheia de pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. No trabalho, as mudanças eram igualmente perceptíveis. Problemas que antes pareciam montanhas intransponíveis agora eram oportunidades de aprendizado e crescimento. Pedro desenvolveu uma capacidade única de observar, analisar e agir com discernimento. Ele se tornou referência para colegas e amigos, não porque era perfeito, mas porque sua autenticidade e equilíbrio emocional inspiravam confiança. Houve momentos de desafio, claro. Velhos medos e inseguranças ainda surgiam, tentando puxá-lo de volta aos velhos padrões. Mas Pedro havia aprendido uma lição essencial: não é preciso eliminar todos os medos, mas enfrentá-los com coragem e consciência. Cada dificuldade era uma oportunidade de praticar resiliência, fé e paciência. Ele compreendeu que a força verdadeira não reside na ausência de obstáculos, mas na habilidade de caminhar através deles com coragem e propósito. Pedro também descobriu o valor do silêncio e da introspeção. Ele começou a dedicar momentos do dia para meditar, refletir e escrever suas experiências. Esse hábito o ajudava a organizar pensamentos, processar emoções e perceber sinais sutis da vida que antes passavam despercebidos. Cada página de seu diário tornou-se um testemunho de sua evolução, um mapa detalhado de sua jornada interna e da transformação que acontecia em seu coração. A espiritualidade de Pedro se aprofundou. Ele compreendeu que a presença de Deus, ou da força que guia a vida, não depende de rituais ou fórmulas, mas da sinceridade do coração. Aprender a ouvir, sentir e perceber os sinais sutis da vida trouxe-lhe uma conexão profunda e constante com algo maior. Essa conexão o fortaleceu em momentos de solidão, dúvida e dificuldade, lembrando de que nunca estava realmente sozinho. Com o tempo, Pedro tornou-se também uma fonte de inspiração para os outros. Amigos e familiares notaram mudanças em sua postura, em seu modo de falar e agir. Ele se tornou mais paciente, compreensivo e atento. Sua transformação silenciosa influenciava positivamente todos ao seu redor, mostrando que a verdadeira mudança pessoal tem poder de transformação coletiva. Pedro refletiu sobre os anos de frustração e percebeu que cada erro, cada decisão precipitada, cada momento de dúvida havia sido essencial para sua jornada.
Ele finalmente entendeu que a vida é feita de etapas, e cada uma delas contribui para formar a pessoa que estamos destinados a ser. Cada queda ensinou humildade, cada sucesso trouxe responsabilidade, cada silêncio revelou a profundidade da própria existência. Numa noite, ao contemplar o céu estrelado, Pedro sentiu uma gratidão imensa. Ele não apenas sobrevivera aos desafios, mas crescera através deles. Cada estrela parecia refletir uma lição aprendida, cada constelação lembrava-o das conexões invisíveis que sustentam a vida. Ele sentiu paz não por ter todas as respostas, mas porque agora sabia como confiar, aprender e agir de acordo com sua verdade. Finalmente, Pedro compreendeu que a transformação completa não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Ele sabia que ainda enfrentaria medos, dificuldades e incertezas, mas estava pronto para enfrentá-los com coragem, fé e determinação. Cada passo era um ato consciente de presença, cada respiração, um lembrete de que a vida é preciosa e cada momento merece ser vivido plenamente. E assim, Pedro encontrou a verdadeira liberdade. A liberdade de viver com autenticidade, de ouvir seu coração, de sentir a vida e de se conectar com a força que guia a existência. Ele havia descoberto que o poder de transformação está dentro de cada um e que ouvir a própria voz interior é o primeiro passo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Ao fechar os olhos naquela noite, Pedro sorriu. Ele sabia que a jornada ainda continuava, mas pela primeira vez sentiu-se verdadeiramente vivo, consciente, forte e em paz. Ele não precisava mais correr atrás da felicidade, ela já residia em cada gesto, cada reflexão e cada respiração. E assim termina esta etapa da sua história, uma história de coragem, autodescoberta e transformação, provando que quando se aprende a ouvir a própria vida e o próprio coração, nenhum desafio é grande demais e nenhum caminho é solitário.